Soube então. Vamos ver você aguentar nem um segundo, seu lixo imundo. 1 minuto em cima desse touro e eu te entrego 1 milhão. Certo. Regra sua mesma. 20 campeões foram derrubados dele hoje. O que um mendigo vai conseguir fazer? Eu consigo. Tão confiante assim? Então dispensa o equipamento. Bruno Kessler riu, deliciado. 1000 pessoas se levantaram das arquibancadas rugindo. As câmeras giraram para baixo. Homens ao longo da cerca batiam nas tábuas e gritavam. Bruno se inclinou com desprezo, puro nos olhos. Perde e você sai dessa arena de joelhos, se arrastando. Aí ele chutou o chapéu da cabeça de Arlindo e enfiou o salto na lama, amassando tudo. Era a única coisa que aquele homem tinha. Ele nem piscou. Humilhado, 41 anos. Ele ficou calmo. Ninguém sabia que o que estava prestes a acontecer ia jogar a arena inteira no caos. Você já viu uma arena inteira rindo de um homem bem antes dele provar que todos ali estavam errados? Porque você está prestes a ver. Então deixa um comentário aqui embaixo, aperta o like e antes de continuar, um pedido rápido. Se apertarem o botão de hype embaixo do vídeo, essa história alcança muito mais gente. E se ainda não se inscreveram, fica o convite. Essa força de vocês significa muito pra gente. Agora deixa eu te levar de volta ao começo. 3 horas antes, o sol sobre Barretos não tinha piedade nenhuma. Era o 3º sábado de agosto. A arena ficava aberta para o céu, sem teto, sem sombra, a terra assada e pálida, e as cercas quentes demais para segurar. 12.000 pessoas lotavam as arquibancadas. 4 unidades de transmissão ficavam de prontidão atrás dos currais e uma emissora nacional transmitia cada segundo ao vivo. O evento se chamava Montaria do Milhão, e a regra cabia numa linha do programa. Fique em cima de queixo de ferro por 60 segundos e leve para casa R$1 milhão. Ninguém nunca tinha levado nada para casa. Queixo de ferro pesava 850 quilos. Tinha saído do brete 92 vezes em 4 temporadas, e 92 vezes um homem tinha ido para a poeira. Os peões de curral não andavam atrás dele. Contornavam bem largo, com um painel entre eles e o ombro do touro. Ele não berrava como os outros touros. Ficava quieto, e o silêncio era pior. Acima das arquibancadas do norte pendurava o quadro de recordes. Era uma placa comprida de aço escovado. Nela, ia o nome de todo homem que já tinha montado num touro de elite pelo minuto inteiro. Tinha exatamente uma linha nele. A linha estava em branco. As letras tinham sido raspadas 12 anos atrás, e o metal tinha ficado opaco onde a ferramenta tinha mordido. Toda temporada, alguém na plateia apontava para aquilo e perguntava. Toda temporada, o locutor dizia a mesma coisa. Recordes às vezes são corrigidos, gente. Vamos à montaria. Marlene Aragão era dona do evento. Tinha comprado o touro em leilão. Montou o prêmio com dinheiro de patrocinador. Por 3 anos, vendeu a mesma promessa para a mesma plateia. Ficava na cabine dos cronômetros, de blusa branca que continuava branca a tarde inteira. Observava as arquibancadas do jeito que uma mulher observa um caixa registradora. 20 campeões tinham se inscrito. O primeiro era um bicampeão nacional lá do Mato Grosso. Queixo de Ferro botou ele na poeira em 1 segundo e meio. Depois, o touro foi atrás dele. 2 peões tiveram que correr para tirar ele dali com os chapéus. O segundo durou 2 segundos. O terceiro durou 2. No 8º homem, a plateia tinha parado de suspirar e começado a rir, porque é isso que uma multidão faz quando para de acreditar. Ao longo da cerca dos fundos, passando pelos trailers de lanche, um homem estava parado com os dedos enganchados no arame. O nome dele era Arlindo Costa. Tinha 41 anos. Usava um casaco de lona em pleno agosto porque não tinha outro casaco, e um chapéu de feltro amolecido de suor e anos. Dormia atrás dos currais numa lona dobrada. Comia o que os vendedores não conseguiam vender depois das 5. Tinha mendigado ao longo daquela cerca por 2 temporadas, e a maior parte da equipe já tinha parado de vê-lo. Ele não olhava para a plateia, olhava para o touro, olhava do jeito que a maioria dos homens olha para uma língua que já falou um dia. Entre a 10ª e a 11ª montaria, um novato desceu pela passarela com a corda no ombro e as mãos tremendo. O nome dele era Vitor Cobo. Tinha 22 anos,
Era de Uberaba. Tinha assinado a inscrição porque a taxa custava menos que um mês de aluguel. O prêmio era R$1 milhão. Orlando falou com ele através do arame. Manteve a voz baixa, do jeito que se fala com um homem prestes a fazer algo perigoso. Não enfia a mão fundo nele. Vitor virou. O quê? Ele baixa o ombro esquerdo antes de girar. Se sua mão estiver enterrada, ele leva seu braço junto. Deixa raso. Solta cedo. Vitor olhou para o casaco e o chapéu e a cerca. Olhou para o homem do lado errado dela. Então fez algo que mais ninguém naquela arena fez a tarde inteira. Ele escutou. Vitor Cobo deixou a mão rasa. Saiu do brete 4, aguentou os 2 primeiros giros, sentiu o ombro esquerdo descer e soltou limpo. 4 segundos. Rolou para fora da poeira com tudo ainda no lugar, e o placar mostrou a montaria mais longa do dia. Ele olhou de volta para a cerca. O homem do casaco de lona já estava olhando para o próximo touro. No 19º cavaleiro, os patrocinadores estavam infelizes. R$1 milhão que ninguém ganha. É uma boa história uma vez. 3 anos seguidos, começa a parecer mentira. Então Marlene Aragão se inclinou no microfone e deu para a plateia o que estava aguardando. Senhoras e senhores, tricampeão mundial, o melhor que existe, o melhor que já existiu, Bruno Kessler. Ele saiu do túnel com os braços erguidos antes mesmo de alguém aplaudir. 34 anos, colete personalizado com patches de patrocinador nas 2 mangas. Usava um sorriso fotografado tantas vezes que já não precisava de motivo. Bruno Kessler nunca tinha perdido nada na vida que a família dele não pudesse comprar de volta. O pai dele tinha comandado a comissão de competição da associação por 19 anos. O sobrenome deu a ele a primeira carteirinha aos 18, e continuava dando coisas desde então. Ele pegou o microfone do chefe de brete, o que não era permitido, e ninguém o impediu. 20 homens foram antes de mim, disse ele para 12 mil pessoas. 20 homens descobriram o que esse touro faz com gente comum. A plateia se levantou das cadeiras. Vocês não vieram até aqui nesse calor para assistir gente comum. Estavam gritando agora. Marlene sorria na cabine dos cronômetros. As câmeras se aproximaram dos patches de patrocinador. Bruno subiu no brete. Ajustou a corda, enrolou a mão, apertou o punho e assentiu. O portão abriu. Queixo de ferro saiu baixo e virou de volta contra o próprio quadril, tão rápido que o som chegou às arquibancadas antes da imagem. Os ombros de Bruno foram para um lado. Tudo abaixo das costelas foi para o outro. 2 segundos. Ele bateu na poeira de costas, o chapéu a 6 metros de distância. Por um longo momento, a arena inteira ficou sem fazer barulho nenhum. 12 mil pessoas assistiram o melhor que existe deitado na poeira com a boca aberta, tentando lembrar como se respirava. Então alguém riu. Veio lá de cima, das cadeiras baratas, uma voz só. Depois se espalhou do jeito que fogo se espalha em mato seco. Em 4 segundos, 12 mil pessoas estavam rindo de Bruno Kessler. Ele se levantou, achou o chapéu, voltou andando para os bretes com terra na extensão inteira do colete. Um calor subiu no rosto dele que não tinha nada a ver com agosto. E na cabine dos cronômetros, Marlene Aragão pegou o microfone para anunciar que o prêmio passaria para a temporada seguinte. Foi quando uma voz veio lá da cerca dos fundos. Senhora, eu gostaria de uma chance. O microfone na mão de Marlene Aragão captou as palavras e levou para 12 mil pessoas. Senhora, eu gostaria de uma chance. Cabeças se viraram por toda a lateral norte. Um operador de câmera girou a lente para a cerca dos fundos. Encontrou um homem de casaco de lona saindo da sombra dos trailers para a terra aberta. Andava devagar, tinha uma mancada do lado esquerdo que carregava há tanto tempo que já parecia parte do jeito de andar. As botas estavam rasgadas na costura do dedão direito. O chapéu de feltro macio ficava baixo contra o sol. Senhor, o senhor não pode entrar na pista, disse um funcionário do portão. Eu sei onde fica a mesa de inscrição, disse Arlindo. Vou assinar. Ninguém o deteve porque ninguém conseguia imaginar por que precisariam. A mesa de inscrição ficava sob uma lona no fim do corredor. A funcionária era uma jovem com prancheta e caixa de dinheiro. Olhou para ele com uma neutralidade cuidadosa.
Era o olhar de quem foi treinado a ser educado com homens que cheiram como os currais. As inscrições encerraram há 20 minutos, senhor. A ficha diz que a inscrição encerra quando o último cavaleiro monta. O último cavaleiro montou, disse Arlindo. Ele ainda está se levantando. A funcionária olhou para a ficha. Olhou para a cabine dos cronômetros. Não sabia o que fazer. A regra tinha sido escrita para um tipo de homem, e um tipo diferente estava parado na frente dela segurando a caneta. Na cabine dos oficiais acima dos bretes, um homem mais velho de chapéu cinza pousou o café. Eloy Barros era comissário da associação havia 11 anos, e antes disso tinha sido juiz de pista por 20. Tinha 72 anos e tinha visto 4 gerações de homens saírem de um brete. Se inclinou para a frente nos antebraços e não piscou. Estava observando o jeito que o homem do casaco de lona passava pelos bretes de largada. O chefe de curral ao lado dele seguiu o olhar dele e franziu a testa. Todo civil que anda por esse corredor fica olhando para os touros, disse Eloy. Todo santo um deles. Não conseguem evitar. Esse aí ainda não olhou para nenhum touro. Não, disse Eloy. Ele está olhando para o chão onde eles caem. Eloy Barros se recostou bem devagar. Lá embaixo na pista, Bruno Kessler tinha acabado de tirar a terra do colete. 2 minutos. Fazia isso de tempo desde que 12.000 pessoas viram ele ser dobrado ao meio e derrubado feito saco de ração. Ainda conseguia ouvir. Não a queda, a risada. Estava nos ouvidos dele e ia ficar ali. Ia estar em todo o celular do Brasil até às 6 da tarde. Ele precisava que fosse sobre outra pessoa. E então ele se virou e Deus entregou nas mãos dele um mendigo. Bruno atravessou a pista em passos longos. Tirou o microfone do chefe de brete de novo. Chegou à mesa antes que a mão de Arlindo alcançasse a caneta. Opa, agora! Colocou a palma da mão espalmada na prancheta. O que exatamente você acha que está fazendo? Assinando. Bruno disse isso para a plateia, não para ele. E a plateia deu a ele a risada que ele estava pescando. Cara, você não tem carteirinha. Não tem colete. Não tem corda. Não tem sapato. Eu monto sem equipamento. Você vai montar sem equipamento. A voz de Bruno subiu. Ouviram isso? Ele vai montar sem equipamento. 12.000 pessoas uivaram. Bruno se virou e olhou para ele de cima a baixo, devagar, se dando tempo, deixando as câmeras pegarem tudo. O casaco, a bota rasgada, as mãos. Deixa eu te explicar uma coisa, ele disse, e a voz ficou quase gentil. O que era pior? Habilidade é uma coisa real. É uma coisa que homens passam a vida inteira conquistando. Você não tem nenhuma. Não estou pedindo uma corda para você. Estou pedindo uma chance para ela. Você não pede nada a ninguém, exceto trocado. Bruno se inclinou até o microfone captar o pequeno som molhado da boca dele. Essa é a única habilidade que você tem, não é? Estender a mão. A risada da plateia tinha um fio afiado agora. Nem todo mundo estava rindo, mas era gente suficiente. E então Bruno Kessler colocou a mão no peito de Arlindo Costa e empurrou. Não foi um empurrão forte. Esse era o ponto. Foi o empurrão que um homem dá numa porteira, num cachorro, num móvel que está no caminho. Arlindo foi para trás 2 passos na terra solta, a perna ruim travou. Teve que colocar a mão no chão para não cair. Vem! 1000 pessoas fizeram um som que não era bem uma vaia. Volta para sua cerca, disse Bruno. Vai ficar onde você fica. Você está envergonhando esse lugar inteiro, ele disse, a última parte já no microfone. Segurou a palavra final, um tempo extra, do jeito que um homem faz quando sabe que vai virar clipe. Depois largou o microfone na mesa e saiu andando com os 2 braços erguidos. A arena devolveu exatamente o que ele tinha vindo buscar. A risada agora era sobre outra pessoa. Marlene Aragão assistiu tudo da cabine dos cronômetros com a mão sobre o próprio microfone. Podia ter aberto o canal a qualquer segundo. Uma frase teria acabado com aquilo. Ela era a promotora. Era a arena dela, a ficha de regras dela, o nome dela na faixa acima do túnel. Ela fez as contas em vez disso. O prêmio não era ganho há 3 anos. Os patrocinadores estavam insatisfeitos. Os números de audiência para um anúncio de prêmio adiado eram os piores do setor. E lá na pista dela, numa transmissão nacional ao vivo, um tricampeão mundial estava humilhando um homem sem teto.
12.000 pessoas não conseguiam desviar o olhar. Marlene Aragão manteve a mão sobre o microfone e deixou rolar. Na pista, Arlindo Costa se endireitou, recuperou o equilíbrio, bateu a terra da palma da mão no casaco. Cada parte do rosto dele estava firme. Atrás daquela firmeza, havia algo que as câmeras estavam longe demais para captar. Não era vergonha. 12 anos é muito tempo para carregar uma coisa. Ele olhou uma vez para as arquibancadas do norte, para a longa placa de aço, para a única linha em branco onde o cinzel tinha entrado. Depois se virou e voltou andando para a mesa de inscrição. Bruno Kessler estava de costas para a mesa com os 2 braços no ar quando o barulho da plateia mudou. Não ficou mais alto. Foi para o lado. Ele conhecia aquele som. Já tinha ouvido uma vez em Barretos, quando um portão emperrou e um touro saiu de costas, e ele se virou rápido. O homem do casaco de lona estava parado na mesa de novo com a mão na prancheta. "Senhora", disse Arlindo para a funcionária, "eu gostaria de assinar." Algo saiu do rosto de Bruno. Não o sorriso. O sorriso ficou. O que saiu foi a parte que estava atuando. "Você é surdo?" "Não, senhor. Eu mandei você voltar para sua cerca." Mandou. Arlindo não levantou a voz. Não levantou o queixo. Manteve os olhos no nível e a mão espalmada no papel. "Você não é quem recebe inscrição." Em algum lugar nas arquibancadas do norte, uma pessoa só bateu palma e parou. Sem graça. Bruno Kessler ouviu mesmo assim. Foi aquele o momento. Não a queda. Não a risada. Não o mendigo. Foi um par de mãos e uma plateia de 12.000 batendo palma para o homem errado. Tudo que a família dele tinha passado 34 anos protegendo ficou branco e quente atrás dos olhos de Bruno Kessler. Ele foi até lá. Não teve pressa. Se abaixou e chutou o chapéu da cabeça de Arlindo Costa. Caiu de coroa para baixo na terra molhada onde o caminhão-pipa tinha passado. Bruno pisou em cima. E não pisoteou, porque pisotear é rápido, e isso não ia ser rápido. Enterrou o salto e girou, uma vez, 2 vezes, amassando o feltro na lama do jeito que um homem apaga um cigarro. A arena fez um barulho. Parte era risada, parte não era. Aquele chapéu era a única coisa que Arlindo Costa possuía. Tinha comprado 14 anos atrás em Barretos mesmo, com o primeiro cheque que ganhou nas costas de um touro. Tinha guardado durante a audiência e a suspensão. Tinha guardado pela venda da caminhonete, a venda da cela, 2 invernos no interior de Goiás. Tinha dormido com ele debaixo da cabeça por 400 noites atrás daqueles currais. Ele não se abaixou para pegar, não se encolheu e não desviou o olhar. E aquela firmeza fez a Bruno Kessler algo que gritar não teria feito. "Fala alguma coisa", disse Bruno. "Eu gostaria de assinar." "Fala alguma coisa." "Eu gostaria de assinar." Bruno arrancou o microfone da mesa. Muito bem. Ele estava respirando forte agora, e a arena inteira conseguia ouvir isso nos alto-falantes. "Muito bem. Você quer uma chance no meu touro?" Ele abriu os braços para as arquibancadas. Então deu a eles a frase que ele passaria o resto da vida desejando ter engolido. 20 campeões foram derrubados dele hoje. O que um mendigo vai conseguir fazer? Eu consigo. Tão confiante assim? Então dispensa o equipamento. Bruno riu, deliciado consigo mesmo. Sem corda, sem luva, sem colete. Pelado nas costas dele como nos tempos antigos, já que você é tão veterano assim. Vamos ver você aguentar nem um segundo, seu lixo imundo. A palavra chegou aos ouvidos de 12.000 pessoas ao mesmo tempo. Algo na arena mudou. Lá em cima, no setor das famílias, uma mulher colocou a mão na boca. Lá embaixo, no brete 4, um peão tirou o chapéu e segurou contra a perna, olhando para o chão. E na passarela estava Vitor Cobo, 22 anos, 4 segundos, a montaria mais longa do dia. Ele passou por 2 seguranças e saiu para a pista. Ei! Ei! Ele me ensinou a descer daquele touro. É por causa dele que meu braço ainda funciona. Bruno se virou para ele. Senta, novato. Ele me avisou. Senta. 2 seguranças de Marlene já tinham Vitor Cobo pelos 2 cotovelos antes que ele conseguisse dizer mais alguma coisa. Levaram ele para trás enquanto ainda falava. Bruno se virou de novo e se inclinou perto do homem do casaco cor de barro. A voz dele desceu no microfone, suave e pessoal,
chegando a cada alto-falante do lugar. Aqui está o acordo. Fica em cima 5 segundos, e eu me ajoelho bem aqui e peço desculpa para você na frente do país inteiro. Deixou aquilo assentar. Perde e você sai dessa arena de joelhos, se arrastando, e nunca mais mendiga nessa cerca de novo. Arlindo Costa olhou para ele por um longo momento. 1 minuto em cima desse touro e eu levo 1 milhão, ele disse. Certo. Ele não estava mais falando com Bruno. Tinha virado a cabeça para a cabine dos cronômetros. Regra sua mesma. 12.000 pessoas se viraram para olhar para Marlene Aragão. Ela tinha 4 segundos para decidir, e cada um deles estava numa transmissão nacional ao vivo. Podia matar aquilo. Podia dizer que a inscrição estava fechada, pedir desculpa pela confusão, adiar o prêmio de novo. Isso significava um 4º ano da mesma história cansada, com os patrocinadores já redigindo cartas de saída. Ou podia deixar o maior número que aquele evento já tinha alcançado, andar direto na pista dela, num casaco sem botão. Marlene Aragão abriu o canal e sorriu seu sorriso de promotora. Gente, a montaria do milhão tem uma regra só, e ela não liga para quem você é. A plateia já estava se levantando das cadeiras. 60 segundos em queixo de ferro. 60 segundos, e o homem sai daqui milionário. Até ele. Ela disse isso como piada. Toda a câmera na arena estava filmando. A unidade de transmissão tinha aquilo. 4 patrocinadores tinham aquilo. O próprio canal de compliance da associação tinha aquilo. Marcado com a hora, com a voz dela em cima, na frente de 12.000 testemunhas. Ia ser a frase mais cara que alguém disse no Brasil naquele ano. O médico da arena veio correndo da tenda médica, prancheta na mão e o rosto tenso. Ele não pode montar sem colete. Não pode montar sem capacete. Não existe termo de responsabilidade que cubra isso. Ele vai assinar um termo, disse Bruno. Esse touro já derrubou 20 homens hoje. Então ele vai ser o número 21. Bruno colocou o microfone de volta na mesa e olhou para o médico com um sorriso feito porta fechada. Ou ele pode se arrastar. A escolha é dele. Arlindo assinou o termo. Não assinou rápido, e não leu. A funcionária notou que a mão dele estava completamente firme enquanto ela escrevia o nome dele no livro. Depois ele tirou o casaco de lona, dobrou uma vez e colocou na cerca. Por baixo usava uma camisa lavada tantas vezes que a cor tinha sumido. O antebraço dele era rígido e trançado de um jeito que nenhum homem consegue só de estender a mão pedindo. Passou pelo chapéu na lama sem olhar. Subiu pela parte de trás do brete 2 e Queixo de Ferro virou a cabeça para vê-lo chegar. Queixo de Ferro ficava com seus 850 quilos empacotados entre os painéis de aço e não se mexia. Essa era a parte assustadora. Touros no brete chutam as tábuas, investem, bufam, sacodem a estrutura inteira de cano até os homens na plataforma xingarem. Queixo de Ferro ficava parado e respirava, e o aço estalava com o peso dele. Arlindo Costa desceu de costas, sem pressa. Não caiu do jeito que um cavaleiro desce numa corda. Ele se abaixou do jeito que se entra em água fria, 1 centímetro por vez, deixando o animal registrar cada parte disso. O chefe de brete se inclinou. Você não tem corda, eu sei. Você não tem nada para segurar. Arlindo estendeu a mão esquerda para frente e fechou o punho no pelo grosso do alto do ombro do touro. Isso era tudo. Um punhado de pelo, os joelhos e 41 anos. Já basta. Lá em cima na plataforma, Bruno Kessler filmava tudo com o próprio celular. Lá embaixo na cabine dos cronômetros, o polegar de Marlene Aragão estava no cronômetro. Na cabine dos oficiais, Eloy Barros tinha se levantado sem perceber que tinha feito isso. 12.000 pessoas estavam rindo. Ainda estavam rindo. Arlindo Costa dobrou a cabeça para perto do pescoço do touro e disse uma palavra que nenhum microfone daquela arena captou. Uma palavra baixa, quase um sussurro, do tipo que se diz para um animal que já se conhece de outra vida. Depois assentiu. O portão abriu. Queixo de Ferro não saiu. Ele detonou. Foi para cima e para fora ao mesmo tempo, as 2 patas traseiras acima da própria cabeça. Já estava girando de volta no próprio quadril antes das patas dianteiras tocarem a terra. O barulho da plateia parou como fio cortado. Aquele primeiro pulo tinha jogado um bicampeão nacional
11 metros longe. Arlindo ainda estava nele. O segundo pulo foi pior que o primeiro porque o segundo pulo foi o ombro esquerdo. Queixo de Ferro baixou forte e girou nele. Os 850 quilos inteiros rodaram debaixo do homem nas costas dele, feito chão cedendo. Arlindo saiu da linha central. O quadril dele foi para fora sobre o flanco do touro. O braço direito abriu largo para contrapeso. A mão esquerda, a única coisa que o prendia ao animal, recebeu a carga inteira. Os nós dos dedos dele ficaram brancos no pelo. A mão direita roçou na terra. 12.000 pessoas viram acontecer. Ele tinha ido. Todo mundo naquela arena, cada cavaleiro na cerca, cada homem na unidade de transmissão, sabia que ele tinha ido. E então ele não foi. Puxou o próprio corpo de volta para a espinha do touro com o quadril e os calcanhares, não com o braço. Foi do jeito que um homem se move quando o corpo aprendeu isso há tanto tempo que a mente nem participa. Alguém nas arquibancadas do norte gritou. 4 segundos. Queixo de Ferro sentiu o peso voltar e mudou de ideia sobre como fazer aquilo. Parou de corcoviar e partiu para cima. Correu direto para a pilha de barris de madeira na cerca oeste. Não virou no último passo do jeito que um touro vira. Não estava tentando desviar deles. Foi através deles. O som chegou à fileira mais alta das arquibancadas com meio tempo de atraso. Um estalo seco e cortante, o barulho de madeira se rasgando que ecoou mais alto que qualquer grito na plateia. Depois duelas de barril voando pelos ares e uma parede de poeira que engoliu o terço oeste da arena. A plateia se levantou como um animal só. Por 2 segundos inteiros, ninguém conseguia ver nada. A poeira ficou pairando. A transmissão cortou para a câmera alta e a câmera alta mostrou só uma nuvem marrom com algo se mexendo dentro. Então Queixo de Ferro saiu da poeira com a cabeça baixa e uma duela de barril presa no chifre. E o homem ainda estava nas costas dele. 11 segundos. Queixo de Ferro sacudiu a duela solta e foi para a cerca. Já tinha feito isso antes. 2 vezes em Barretos e em outra cidade. E nas 2 vezes, o homem nas costas dele tinha ido para o hospital. Bateu as costelas na cerca de aço numa corrida e se arrastou ao longo dela, raspando. Estava usando a linha da cerca para raspar o peso da própria espinha. Arlindo puxou a perna para cima. Foi só isso. Não entrou em pânico. Não chutou. Não se jogou para fora. Levantou a bota da zona de esmagamento e encaixou o joelho contra a espinha do touro. A cerca tirou um pedaço da calça dele em vez da canela. Quando o Queixo de Ferro se soltou da cerca e disparou um giro para o outro lado, a perna desceu de novo e achou o lugar dela. 19 segundos ao longo dos bretes, os peões de trabalho tinham parado de conversar. Ninguém monta sem equipamento, disse um deles finalmente. Ninguém. Uma corda não é conveniência, respondeu o homem ao lado dele. Uma corda é o único motivo de um ser humano ficar em cima. Então o que ele está segurando? Pelo. Ele está segurando pelo. 30 segundos no touro mais bravo da história do esporte com um punhado de pelo. Vitor Cobo tinha se soltado da segurança em algum momento, por volta do segundo 15. Ficou na segunda tábua do corredor, com as 2 mãos no cano de cima. Gritava uma palavra repetida que ninguém conseguia ouvir. 34 segundos. E então, algo começou a mudar no animal. Os pulos ainda estavam ali. A força ainda estava ali. Mas Queixo de Ferro tinha passado 30 segundos jogando tudo que um touro tem contra um homem que não caía. Um touro não é máquina. Cada um daqueles tinha terminado em 2 segundos. A cabeça dele subiu uma fração de centímetro. Os giros ficaram mais curtos. Estava cansando. E o homem nas costas dele sabia que ia acontecer isso desde a cerca. O velho chefe de brete disse em voz alta para ninguém. Todo homem hoje montou nesse touro e tentou vencer ele. Balançou a cabeça devagar. Esse aí montou e esperou. Queixo de Ferro entrou num giro fechado, descendo direto na mão do homem. O movimento que quebra braço. Arlindo montou com os ombros quadrados e o peso jogado para trás. O touro saiu daquilo sem nada para mostrar. 48 segundos. Os 2 peões de proteção na pista tinham parado de trabalhar. Ficaram de pé quietos no meio da terra com os braços ao lado do corpo. Um deles tinha lágrimas cortando linhas limpas pela poeira no rosto. 55. Na cabine dos cronômetros,
Marlene Aragão estava olhando para o relógio com a boca ligeiramente aberta e o sorriso de promotora completamente sumido. Bruno Kessler tinha baixado o celular. Não estava mais filmando. 58:59. A buzina disparou. 60 segundos em queixo de ferro. 12.000 pessoas fizeram um som que Barretos ainda comenta até hoje. Não uma torcida, um rugido. Uma coisa física que rolou pelos estacionamentos e a rodovia além. E Arlindo Costa não desceu. Os peões correram para tirar ele dali, e ele levantou uma mão do pelo e acenou para eles pararem. Queixo de ferro desacelerou. Saiu do último pulo e ficou parado no meio da própria arena, os flancos arfando. 850 quilos dele. Não jogou a cabeça e não avançou. O homem nas costas dele colocou a palma da mão espalmada no pescoço do touro. Então Queixo de Ferro deu um passo, e outro. Andou. Saiu do centro daquela arena com um homem montado nele sem equipamento. Fez um círculo lento ao longo da cerca da frente. O sol caía branco e forte nos dois. 12.000 pessoas estavam de pé, cada uma delas. Vieram até a cerca numa onda, 6 e 8 fileiras de fundo ao longo da tábua, mãos estendidas por cima. O homem nas costas do touro estendia a mão ao passar e tocava nelas. Era a mesma mão que tinha ficado estendida ao longo daquela cerca por 2 temporadas pelo preço de um sanduíche. Gritavam o nome dele. Não sabiam o nome dele. Gritavam mesmo assim. Ele passou pela mesa de inscrição, onde o chapéu dele ainda estava caído de coroa para baixo na lama. Passou por Bruno Kessler e não olhou para ele. E então, na metade do caminho pela lateral norte, ele parou o touro. Parou embaixo do quadro de recordes. Sentou ali nas costas do animal mais bravo do esporte na luz plana e branca da tarde. Olhou para cima, para uma placa comprida de aço escovado com uma linha nela e as letras raspadas. 12.000 pessoas olharam para cima com ele e na cabine dos oficiais, Eloy Barros disse, "Meu Deus!" e alcançou o próprio microfone. O operador do placar era um rapaz de 26 anos chamado Dálio Puig, e o trabalho inteiro dele naquela tarde tinha sido digitar a palavra adiado. Agora ele tinha uma montaria completa no touro mais bravo do esporte, e o sistema não deixava ele passar para a tela seguinte. A montaria do milhão rodava no Sistema Nacional de Recordes da Associação. Quando um cavaleiro completa o minuto inteiro num animal de elite, o sistema não imprime simplesmente um tempo. Ele adiciona a montaria à lista histórica, e antes de adicionar, pede ao operador para confirmar o registro acima dela. Dálio Puig olhou o registro acima. A lista histórica tinha uma linha na placa de aço lá fora. Era metal em branco. Dentro do sistema, num campo de arquivo trancado marcado como anulado, não substituir, a linha ainda tinha um nome. Ele leu. Leu de novo. Disse em voz alta para ninguém. Isso não pode estar certo. Depois se virou na cadeira e gritou pelo comissário. Lá fora na pista, 12.000 pessoas ainda estavam de pé. Arlindo Costa ainda estava sentado nas costas de um touro que tinha parado de lutar contra ele. Os alto-falantes estalaram. Senhoras e senhores, aqui é Eloy Barros. Sou o comissário dessa associação. Ninguém naquela arena tinha ouvido ele usar o sistema de som público antes. Preciso que todo mundo fique de pé, ele disse, porque vou contar uma coisa para vocês, e prefiro que não precisem sentar para ouvir. O barulho baixou do jeito que água cai de uma mesa. Essa montaria é oficial. 60 segundos, sem equipamento, sem corda, sem luva, num animal que já derrubou 92 homens. Não existe pessoa nesse esporte que já fez o que vocês acabaram de assistir. O rugido voltou e ele esperou passar. Mas eu contei uma mentira para vocês. E todo locutor que já trabalhou nesse lugar também contou. Olhem para aquela placa. 12.000 rostos se viraram para a longa placa de aço acima das arquibancadas do norte. Todos vocês já viram essa linha em branco. Toda temporada alguém pergunta sobre ela. Toda temporada a gente diz que recordes são corrigidos. Não foi isso que aconteceu. Ele parou. Quando a voz dele voltou, tinha ficado rouca. Aquela linha tem um nome embaixo da tinta. Nosso sistema ainda guarda. 12 anos atrás, nessa mesma arena, na final de setembro,
Um cavaleiro montou 1 minuto inteiro sem equipamento num touro chamado Fogo Cruzado. Ele é o único outro homem que já fez isso. O nome dele foi raspado dessa placa 11 semanas depois, por ordem da comissão de competição. Bruno Kessler tinha ficado muito quieto perto da mesa de inscrição, o rosto perdendo a cor aos poucos, como se cada palavra do comissário fosse um degrau descendo para um lugar de onde ele não conseguia mais voltar. O nome dele, disse Eloy Barros, é Arlindo Costa. Por um momento, nada aconteceu. Depois um som começou lá nas cadeiras baratas, embaixo do sol, onde o ingresso custava R$ 20. Desceu por aquela arena feito tempestade. Lá embaixo na pista, o homem no touro não se mexeu e não olhou para as arquibancadas. Manteve os olhos na placa. Vou contar o resto porque eu estava naquela sala, disse Eloy. Naquele outono, essa associação tinha um problema de aposta. Dinheiro se movia sobre quais touros saiam manso, e touros estavam sendo preparados para sair manso. Ao longo dos bretes, os peões de trabalho se viraram e se entreolharam. Cavaleiros estavam sendo colocados em animais adulterados sem serem avisados, animais dopados para sair manso quando o dinheiro grande estava contra eles e para sair violento quando o dinheiro grande estava a favor. Um esquema que rodava por baixo do esporte inteiro sem que quase ninguém soubesse. Em agosto daquele ano, um cavaleiro de 20 anos lá de Goiás montou num animal que disseram para ele que estava são. Nunca mais montou. Ninguém nas arquibancadas fazia barulho agora. 2 semanas depois disso, um cavaleiro entrou no escritório da comissão com uma pasta debaixo do braço, sem hora marcada, disposto a esperar o dia inteiro se precisasse, com os registros de alimentação, as fichas veterinárias e 11 assinaturas. Tinha vaga garantida na final. Tinha 2 patrocinadores e um contrato de endosso na mesa. Estava a 30 segundos de ser o primeiro campeão mundial negro que esse esporte já teve. E todo mundo naquele prédio sabia disso. A voz de Eloy Barros travou, e ele deixou. Colocou tudo na mesa mesmo assim. Pediu que a gente parasse a final de setembro e retirasse 4 touros. Respirou uma vez. O presidente daquela comissão era Rogério Kessler. A comissão não retirou os touros. A comissão abriu uma investigação de conduta contra o homem que denunciou. Consideraram ele em violação de um estatuto sobre trazer desonra para o esporte. Caçaram a carteirinha dele para sempre. Anularam o recorde dele e mandaram um funcionário de manutenção subir numa escada com um cinzel. 12.000 pessoas se viraram como uma pessoa só e olharam para o homem parado perto da mesa de inscrição, num colete coberto de patches de patrocinador. Eu estava naquela comissão, disse Eloy Barros. Votei com o presidente. Carreguei isso por 12 anos e nunca disse em voz alta até agora. As mãos dele tremiam levemente ao lado do corpo, e pela primeira vez naquela tarde, ele parecia pequeno em cima daquela terra tão grande, o colete cheio de patches de repente pesando mais do que ele conseguia carregar. A boca de Bruno Kessler estava aberta. Olhou para a cabine dos oficiais, e depois para as arquibancadas, e depois para nada. Aquele homem perdeu a carteirinha, os patrocinadores, a caminhonete e a fazenda, disse Eloy. Depois perdeu a casa. Está dormindo atrás dos nossos currais há 2 temporadas. Era o único lugar que sobrou onde alguém deixava ele perto de um touro. Cada um de nós passou por aquele homem por 2 anos e viu um mendigo. O som que saiu das arquibancadas do norte não era aplauso. Era algo mais antigo e mais bravo que aplauso. 20 minutos atrás, disse Eloy Barros. Ele estava parado naquela cerca e avisou um novato como segurar a mão. Deu a única coisa que tinha sobrando e deu para um estranho. Vitor Cobo, levanta. Levanta onde eles conseguem te ver. Esse rapaz está andando por aí essa noite por causa de um mendigo sem sapato. Vitor Cobo ficou de pé na segunda tábua do corredor, com a arena inteira olhando para ele, e não conseguiu dizer nenhuma palavra. Na pista, Arlindo Costa finalmente se mexeu. Passou a perna e desceu das costas do touro. E Queixo de Ferro ficou parado para ele fazer isso. Andou até a cerca da frente. Não foi na direção de Bruno. Não foi na direção da cabine dos cronômetros, ou das câmeras, ou do microfone que um repórter da transmissão já estendia sobre a tábua. Foi até a cerca embaixo do quadro de recordes. Colocou as 2 mãos na tábua de cima,
e olhou para aquela linha em branco. Alguém tinha levado um microfone de mão até a cerca. Captou ele. 12 anos, disse Arlindo Costa. Sabe o que eu queria de volta? Não estava perguntando para ninguém. Ainda estava olhando para cima. Nunca foi a fivela. Nunca foi o dinheiro. Bateu na tábua uma vez com 2 dedos. Tem toda uma geração de cavaleiros jovens nesse esporte que nunca ouviram meu nome porque vocês raspou ele de uma placa de aço. E cada um deles aprendeu que se você fala a verdade nesse negócio, eles não discutem com você. Simplesmente apagam você. Ele se virou, e pela primeira vez naquela tarde, levantou a voz. Eu não vim aqui hoje por R$1 milhão. Vim porque todos vocês precisavam ver isso acontecer uma vez. 12.000 pessoas desabaram. Na cabine dos cronômetros, Marlene Aragão ficou de pé com as 2 mãos espalmadas na mesa e a cabeça baixa. Estava fazendo conta de novo. Todo número dava o mesmo resultado. Bruno Kessler deu um passo em direção à pista. 2 dos peões de trabalho, que tinham ficado calados a tarde inteira, se colocaram na frente dele sem dizer nada. Ele procurou o nome do pai na faixa de patrocínio e encontrou a plateia olhando para ela também. Um homem na primeira fila se inclinou sobre a tábua e fez uma pergunta numa voz plana, comum. Você sabia, não sabia? Bruno não respondeu. Sabia desde os 22 anos. Sabia toda vez que alguém perguntava sobre a linha em branco, e ele dava de ombros e dizia, recordes são corrigidos. Tinha sabido naquela mesma manhã, vendo um homem de casaco de lona catando garrafa numa lixeira atrás dos currais. Tinha passado por ele e não dito nada. O homem era ninguém. Ser ninguém era o ponto inteiro do que o pai dele tinha feito. E lá em cima na cabine dos oficiais, Eloy Barros disse a última coisa que tinha para dizer no microfone. Alguém me traz o livro de registro e um homem naquela escada antes do sol se pôr. Marlene Aragão tentou terminar aquilo do jeito que promotores terminam as coisas. Vamos revisar a montaria com a associação nos próximos dias, disse no microfone. E qualquer premiação será processada pelo canal apropriado. 12.000 pessoas a vaiaram para fora do próprio sistema de som. Durou 90 segundos. Foi para a transmissão. Foi para as unidades. E foi para 4 salas de patrocinador, onde homens de camisa boa já estavam no celular. Eloy Barros cortou o canal dela. Senhora, às 3h51 dessa tarde, a senhora disse numa transmissão nacional ao vivo que a regra não liga para quem você é. Disse 60 segundos e o homem sai daqui milionário. Ele fez uma pausa. Disse, e cito, até ele. Deixou a arena ouvir a si mesma por um momento. O Compliance tem essa gravação. Toda emissora desse país também tem. Passem o cheque. Assinaram em cima do capô de uma caminhonete no corredor, na frente de uma câmera. O médico da arena e 2 oficiais assinaram como testemunhas. A mão de Marlene Aragão tremeu tanto na segunda assinatura que ela teve que recomeçar a linha. Arlindo Costa pegou o cheque, dobrou uma vez e colocou no bolso de uma camisa sem cor nenhuma sobrando. Não olhou o número. O clipe foi ao ar às 16h12 daquela tarde, minutos depois do cheque ser assinado. Não foi a montaria que saiu primeiro. Foram 11 segundos de vídeo vertical de celular que Bruno Kessler tinha gravado ele mesmo da plataforma do brete. Um chapéu sendo amassado na lama. A própria voz dele no áudio cantando as palavras lixo imundo. Tinha mandado para 3 amigos antes mesmo do portão abrir porque queria que vissem o que ele fazia com as pessoas. Até às 18 horas, tinha 11 milhões de visualizações. A marca de botas dele encerrou o contrato por e-mail naquela noite. A concessionária encerrou na manhã seguinte. A marca de bebida energética retirou todo o material até meio-dia de domingo, incluindo uma faixa de estádio em São Paulo que levou uma equipe 4 horas para retirar. Na segunda, a associação suspendeu Bruno Kessler indefinidamente, aguardando revisão por conduta contra um competidor. Na terça, Eloy Barros abriu o arquivo de setembro de 12 anos atrás. Entregou tudo para o Ministério Público Estadual, os registros de alimentação, as fichas veterinárias, as 11 assinaturas e a ata de uma reunião de comissão presidida por Rogério Kessler. A ata nomeava todo mundo na sala. O nome de Eloy Barros estava naquela lista, e ele não tirou.
Renunciou ao cargo de comissário na mesma carta que pedia a investigação e pediu para ser interrogado primeiro. Nenhuma parte disso foi feita a Bruno Kessler pela mão de outro homem. Ele filmou. Ele falou. Ele colocou os termos em voz alta num microfone na frente de 12.000 pessoas. Fez tudo isso porque não conseguiu suportar o som de uma plateia rindo dele por 2 segundos. Em 34 anos, nunca tinha precisado descobrir o que acontece com um homem sem ninguém atrás dele. Levou 4 dias. De volta à arena naquela mesma tarde, um funcionário de manutenção subiu numa escada de alumínio com uma parafusadeira. O sol ainda estava alto o bastante para trabalhar. A placa nova foi colocada sobre a cicatriz no aço. Arlindo Costa, 60 segundos, fogo cruzado. E embaixo, rebitada fresca, a segunda linha. Arlindo Costa, 60 segundos, queixo de ferro, sem equipamento. A arena não tinha esvaziado. Ninguém tinha ido embora. 12.000 pessoas ficaram de pé no sol aberto do interior de São Paulo e assistiram um homem numa escada colocar um nome de volta num pedaço de aço. Quando ele desceu da escada, o martelo e o cinzel velho ainda na mão, aplaudiram ele também. Vitor Cobo encontrou Arlindo perto da mesa de inscrição segurando o chapéu. Alguém tinha puxado ele da lama. Estava destruído. A coroa quebrada e achatada, a aba enrolada torta. Arlindo virou nas mãos. Do jeito que se olha para uma coisa que ficou muito tempo com você. Senhor, eu não sei o que. Você escutou, disse Arlindo. É essa a coisa toda. Você escutou quando um homem com a minha cara te disse alguma coisa. Colocou o chapéu destruído na cabeça de Vitor Cobo, torto, sujo e sem conserto possível. E riu pela primeira vez em 12 anos. O dinheiro, R$1 milhão depositados numa conta que Arlindo mal sabia como usar direito, foi para onde qualquer um que conhecesse, ele teria adivinhado. Comprou de volta a chácara da família, na saída de Uberaba, 30 hectares, um galpão com o telhado caído e os currais onde o pai dele tinha domado gado antes dele. Levou a maior parte do cheque. Comprou queixo de ferro com o resto. Marlene Aragão assinou a transferência no escritório da Arena naquela noite mesmo, porque o advogado dela disse que a alternativa era pior. O touro mais bravo da história do esporte foi para casa num caminhão de gado para um pasto no interior de Minas Gerais. Viveu o resto da vida ali sem fazer absolutamente nada. Toda manhã caminhava por 16 hectares até a cerca, quando um certo homem saía de casa. A escola abriu na primavera seguinte, num galpão reformado com as próprias mãos dele e de Vitor. Montaria Costa é gratuita. Não tem taxa de inscrição, não tem mensalidade, não tem custo de equipamento. Uma regra fica pendurada na parede do galpão, escrita pelo próprio Arlindo com caneta numa placa. Se o animal não estiver certo, você fala em voz alta. Toda vez. Vitor Cobo ensina os iniciantes aos sábados. 61 cavaleiros passaram por lá nos 2 primeiros anos. 9 deles têm carteirinha agora. 3 são negros. Um se classificou para a final nacional em setembro passado. Quando o locutor da Arena leu o nome dele, acrescentou o nome da escola depois, do jeito que fazem. Arlindo Costa estava nas arquibancadas naquele dia. Ele não monta mais. Tem 44 anos e a mão esquerda não fecha totalmente. Já foi perguntado sobre essa mão em toda a entrevista que deu desde então. Sempre diz a mesma coisa, olhando direto para a câmera. Eu podia ter ficado calado naquela sala 12 anos atrás. Teria uma fivela. Teria uma casa. Depois faz uma coisa com o rosto que não é bem um sorriso. Mas tem um rapaz em Uberaba hoje com os 2 braços funcionando. E tem um nome de volta numa parede em Barretos. E agora tem 2 deles. E um dia vão ser 40. Me diga qual desses uma fivela compra. O quadro de recordes ainda fica pendurado acima das arquibancadas do norte em Barretos. Nunca poliram a cicatriz no aço onde o cinzel entrou. Eloy Barros pediu para deixarem e a associação concordou. As pessoas perguntam sobre isso toda a temporada. Agora, quando perguntam, ouvem a verdade. Em algum lugar por aí, existe um nome que foi raspado de uma placa. Talvez fosse um colega que falou a verdade e nunca mais foi promovido. Talvez fosse o seu pai, talvez fosse você. Se você acredita que um nome nunca deveria ser apagado por falar a verdade, digita, coloca o nome de volta nos comentários. Aperta o like.
É isso que empurra essa história para a tela de alguém que precisa dela hoje à noite. E se inscreve no canal. Tem linhas em branco em placas espalhadas por esse país inteiro. E a gente vai continuar colocando esses nomes de volta. Essa história acabou, mas uma coisa continua martelando na minha cabeça. Um velho na cerca disse quase para si mesmo, sem nem perceber que alguém estava escutando. Todo mundo montou naquele touro e tentou bater nele. Ele montou e esperou. Fiquei pensando nisso desde então. A gente aprende desde criança que força parece rápida, alta, que aparece nos primeiros 2 segundos, e esse tipo de força é real. Só que ela brilha e acaba rápido. O outro tipo não parece nada quando está acontecendo. Parece um homem aguentando um golpe e não vacilando. Parece 12 anos dormindo atrás de um curral e aprendendo a segurar o próprio joelho sem que ninguém filme, sem que ninguém aplauda. Então talvez a coisa mais importante na vida seja essa, que o que você não consegue vencer na força, você só consegue superar aguentando. E aguentar não é passividade. É o trabalho mais duro que existe, porque ninguém aplaude por você enquanto você faz isso. As pessoas que finalmente recuperaram o nome delas quase nunca foram as que gritaram mais alto. Foram as que continuaram de pé enquanto todo mundo ao redor se cansava. Então me conta uma coisa. O que você teve que aguentar em vez de brigar? Que peso você carregou em silêncio, esperando o dia em que alguém finalmente ia enxergar? Eu realmente quero ler isso. Coloca nos comentários. E se essa história chegou até você, aperta o botão de hype, o like, compartilha e se inscreve. Porque ficar em pé é a única forma de vencer que existe de verdade.